Vamos tirar aplicações de Apocalipse capítulo 6. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração, pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender o que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor inscreva-se e deixe o seu gostei. Na verdade, Apocalipse capítulo 6 nos dá um resumo do que acontece durante toda a era da igreja, durante todo o período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Se antes disso, vejamos o que diz o texto. Apocalipse 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Algo que devemos ter sempre em mente quando pensamos nesta era em que vivemos é que tudo o que acontece, tudo o que vemos e vivemos, todas as coisas, sejam boas ou ruins, não estão acontecendo de forma independente, ao acaso, aleatoriamente. Não. Tudo que se passa, seja bom ou ruim, é conduzido pelo Cordeiro. É Ele quem abre os selos, é Ele quem conduz a história. Assim, se bater um desespero, uma falta de esperança, uma incredulidade, falta de confiança em Deus, lembre-se disso. É o Cordeiro quem abre os selos, é Ele quem conduz os eventos, quem leva a história para o fim determinado por Deus desde antes da fundação do mundo. Antes de existir qualquer coisa, Deus planejou o que haveria de ser. E agora, dentro do tempo e do espaço, na história, Cristo conduz as coisas para cumprir o objetivo planejado, aquilo que foi decretado. Não há motivo para medo, para desconfiança, para incredulidade. O Cordeiro é quem abre os selos. O Cordeiro é quem conduz os eventos revelados em cada selo. No versículo 2 temos: vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Nós sabemos agora que esse selo, o primeiro, diz respeito ao avanço do Evangelho pelo mundo, um avanço vitorioso, um avanço que há de cumprir a sua finalidade, que é ser ouvido por cada eleito de Deus que existe neste mundo. Nada nem ninguém pode impedir que o Evangelho seja divulgado pelo planeta Terra. E a igreja tem cumprido essa missão e há de cumpri-la até o final dos tempos. De fato, a pregação do Evangelho por todo o mundo é um dos principais requisitos para a volta de Cristo. Por isso, não há como impedir esse cavalo branco e o seu cavaleiro. O Evangelho vai chegar sim, aonde ele tiver de chegar, e vai trazer para Deus todos aqueles que ele escolheu. Não se preocupe com a possibilidade de haver a perda de alguém que Deus escolheu. Isso é impossível. Mesmo que a igreja se recusasse a pregar o Evangelho, tal igreja seria punida pelo próprio Deus, e este levantaria outros, sem dúvida, para cumprirem essa missão. É como Jesus falou: mesmo que nos calemos, as pedras clamarão. No versículo 3, quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. Versículo 4, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. A história do mundo não é uma história de luta de classes, como ensina o marxismo. Não. A história do mundo é a história de uma grande divisão causada pela pregação do Evangelho. A divisão entre crentes em Cristo e não crentes em Cristo. E essa divisão é a que
realmente faz toda a diferença. Pois aqueles que não são de Cristo têm feito de tudo, mesmo que inconscientemente, pela destruição deste mundo, pela perseguição dos cristãos, pela afronta a Deus e ao seu evangelho. Os outros cavalos e seus cavaleiros, citados após o cavalo branco, são reações dos não crentes ao povo de Deus, perseguindo, zombando, tentando matar, parar, fazer tudo ao seu alcance para que o plano de Deus não obtenha sucesso. Uma luta vã, sem qualquer chance de vitória. Ainda que os não crentes tirem a paz da terra, matem os cristãos por meio de guerras e perseguições, ainda assim não podem e jamais poderão tirar a salvação que obtivemos em Cristo. Sim, é possível que morramos fisicamente, mas não é possível que percamos a coroa da vida. Mantenha em seu pensamento que a resistência até a morte, se necessário for, será apenas um momento nesta vida tão curta que temos sobre a terra. Mesmo que enquanto neste mundo experimentemos a falta de paz em nossas casas, em nosso trabalho, em nosso dia a dia, seja no trânsito, nas discussões tolas pelas quais muitas vezes temos de passar, a paz de Cristo permanecerá conosco, aquela paz que perdura independentemente do conflito que estivermos vivendo, aquela paz que nos impede de entrarmos em desespero, de pensarmos em suicídio, de pensarmos em desistir, mesmo que Cristo não nos tire durante nossa vida neste mundo deste caos. Fique tranquilo, Ele sempre estará do nosso lado. Lembre-se das palavras do salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Ah, professor, mas a minha vida toda tem sido um vale da morte. Pode ser, mas se é assim, traga à memória o que lhe pode dar esperança, que Ele está com você em cada momento de sua vida, ainda que não o veja, ainda que não o perceba pelos 5 sentidos humanos. Creia que Ele está com você. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O apóstolo Paulo escreveu a Tito que Deus é um Deus que não pode mentir. Se Ele falou, é verdade. No versículo 5 está escrito: quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando governantes não crentes sobem ao poder, quando homens e mulheres não crentes exercem o poder, a fome impera, principalmente quando o governante é comunista. Um número sem fim de seres humanos morrem com fome por causa do egoísmo de líderes assim, que só pensam em encher seus bolsos de dinheiro, desviando os recursos que deveriam ser destinados à população para um enriquecimento sem fim. Se não fosse a misericórdia de Deus sobre os seus, não sobraria ninguém depois da passagem de um líder desses. Mas o próprio Cristo deu a ordem: não danifiques o azeite e o vinho. Algum alimento, algum recurso sempre há de haver para que um filho de Deus não morra de fome, não importa a intenção de quem esteja no poder. Versículo 7: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar à espada, pela fome, com mortandade
e por meio das feras da terra. Mesmo aqueles ataques dos não crentes que aparentemente obtêm sucesso por meio da morte dos cristãos, não significa a derrota do povo de Deus. De fato, certo pai da igreja disse uma vez que o sangue dos mártires, isto é, o sangue daqueles crentes que morreram por causa do evangelho, este sangue é a semente da igreja, porque quanto mais crente morria na antiguidade, mais crentes surgiam. Quanto mais o inimigo subtraía do povo de Deus, mais o povo de Deus se multiplicava. Não temos a garantia de que não morreremos. O compromisso de Cristo é impedir-nos de nos separar dele, impedir-nos de negar a nossa fé. Não à toa o Senhor Jesus falou: as minhas ovelhas, ninguém pode arrebatá-las de minha mão. Nem que você quisesse, poderia se separar definitivamente de nosso Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz claramente: nem a morte, nem a vida, nem qualquer outra criatura. E quando fala criatura aí, certamente você está incluído, Satanás está incluído, eu mesmo estou incluído e qualquer outro. Ninguém pode nos separar do amor de Deus manifesto por nós em Cristo Jesus. Versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Essa é a consequência lógica do ataque dos não crentes contra os crentes. Então, começa sempre assim: o evangelho é pregado, pessoas se decidem a favor, pessoas se decidem contra. Aqueles que são contrários vivem perseguindo os cristãos. Estes sofrem por causa da perseguição, ao ponto até mesmo de morrerem devido a essa perseguição. Mas o destino deles, como eu falei, já está definido. Por isso é que aqui no quinto selo mostra os crentes no céu. A morte neste mundo, para nós, é simplesmente um segundo, um momento. Em um fechar e abrir de olhos, passaremos desta vida para uma vida melhor, uma vida no céu. Aqui no quinto selo, sabemos que durante toda a era da igreja, ainda que crentes percam a vida, tais crentes estão no céu. E lá no céu, eles estão, inclusive, cientes de tudo que passaram neste mundo, a ponto de pedirem a Deus que faça justiça pelo que lhes aconteceu. Versículo 10, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ah, como é bom saber que lá no céu não perderemos a memória, levaremos conosco todas as lembranças daquilo que passamos neste mundo. Se a Bíblia diz que as lembranças ruins irão conosco, quanto mais as boas lembranças, aquelas que fizeram de nossa vida neste mundo algo bom, feliz, agradável, a lembrança de nossos parentes, de nossos cônjuges, filhos, pais, amigos, pessoas que foram usadas por Deus para serem bênçãos na nossa vida. No versículo 11, nos é revelado que, ainda que o crente peça justiça a Deus lá no céu, pelo que lhe aconteceu, ele será consolado. De que maneira? Veja o versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente
eles foram. Lá no céu, os crentes são consolados com a lembrança constante da graça de Cristo, simbolizada aqui nessa vestidura branca que é dada por Deus. Não é uma vestidura branca que nós arrumamos por nós mesmos, devido a algum recurso nosso, algum mérito próprio. Não. A vestidura branca é dada por Deus, é fruto da graça. A vestidura branca é a justiça de Cristo que Deus nos concedeu. É nisso que o crente no céu se concentrará para lidar com esse tempo de espera até que Deus faça a justiça. Lá no céu, os crentes esperarão até que os demais eleitos sejam alcançados e assim se complete o número de todo o povo de Deus, pois, como temos dito, nenhum haverá de se perder. Versículo 12: Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Embora todos os eventos aqui descritos pela abertura dos selos digam respeito ao período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, é fato que certos eventos ocorrerão especificamente no final da era da igreja, já próximo da segunda vinda de Cristo. E é exatamente isso que esse selo aqui nos revela. Os momentos que antecedem imediatamente a volta de Cristo, quando a criação e tudo que nela existe será drasticamente afetado pela volta de nosso Senhor. Nesse momento, sabe o que vai acontecer com os não crentes? Versículo 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É por isso que eu falei que esse capítulo 6, ele nos dá um resumo de todo o período da era da igreja. Veja como vai terminar esse período. Não com a derrota dos crentes, não com a perseguição dos crentes, não com a morte dos crentes, mas com o desespero dos ímpios, a tal ponto que eles desejarão a morte, desejarão que os montes caiam sobre eles, de tanto que será o medo que eles sentirão por ter de encarar nosso Senhor Jesus Cristo, agora não mais um cordeiro manso e pronto para o abate, mas um leão poderoso, leão de Judá, preparado para esmigalhar seus inimigos. No final do capítulo 6, aquela pergunta retórica: quem é que pode suster-se? Na mente do ímpio, no final da era da igreja, passará a ideia de que ninguém poderá se livrar da ira do Cordeiro, mas eles estarão enganados. Há sim pessoas que poderão se suster, pessoas que poderão sobreviver e passar incólumes pela volta do Cristo que vem para exercer juízo. Este é o cristão. Somente o cristão poderá viver este dia com alegria, felicidade e satisfação, porque, enfim, visualizará o seu Redentor voltando vitorioso e para vencer.